Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros e, como sempre, muito bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros Anderson Seila e Roger Valduga. Senhores, como estão? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E estamos aqui hoje de preto, porque tô de folga. Ah, Fácil, a vida é mansa. Vamos desistir de trabalhar, vamos desistir de ganhar dinheiro, vamos pensar em ter uma vida mais calma e tranquila. Que tal? Ganhando comida, indo pro pet, ganhando banhetosa? banho, tosa. Ah! Sem saber o que é um boleto? Boa, boa Mijando nos noite, boa cantos. noite. É isso. E é isso que a gente vai trazer hoje. Hoje vai ser uma alegria, então seja bem-vindo. Não diria que seria um hospício, mas nem um lugar para loucos, mas um lugar onde ninguém sabe quem é, que tem medo do que é. Então, por quê? Se é tão difícil ser eu, posso ser um cachorro, uma tartaruga, um rato, um hamster. Posso ser, sei lá, uma minhoca, enfim, né? Hoje, na geração em que vivemos, podemos ser o que quiser. É isso aí. Mas aí que tá, né? Essa é a questão do dia. Por quê? Para quê? A serviço de quê? Ou a serviço de quem? Por que tantas máscaras? Para que tantos disfarces? Por que é tão ruim assim ser a si mesmo? A bola Então, tá quicando, olha, agora não sei quem vai chutar. olha que interessante. Uma frase que eu sempre falo aqui: ninguém tem que nada. Mas aí chega-se ao nível exponencial de ninguém tem que nada, chegando ao nível de não tem que nem ser você mesmo? Ou do que você está querendo fugir? Ou o que você está querendo mostrar? Por que você está com tanta necessidade de chamar a atenção? O que que tem nesse movimento? Porque se a gente for pensar em em alguns posts, é algo muito comum, tem aparecido bastante nas redes sociais e cada vez mais parece que as pessoas aí, um faz aí, lógico, sempre você vai achar uma meia dúzia ou uma legião de outros que vão se identificar igual querendo ter esse tipo de comportamento. Só que numa família onde eu, né, tem ali uma figura de autoridade presente, né, um maior na hierarquia, contorna a situação e ajusta a rota. Opa, peraí. Ah, não, você quer ser isso? Não há problema, você pode ser o que você quiser. Só que na minha casa, o pet dorme na casinha e come lá no quintal. E aí? E aí, tio Robson? Que alguns episódios atrás eu te perguntei: e se eu for e se eu for pai de pet? E agora, com toda essa introdução do tema, eu pergunto, tio Robson, será que não estão a serviços de os pais de pet que perderam os seus filhos? Então, porque quando eu falei aqui, em alguns casos e alguns especialistas, digamos psicólogos, né, pessoas experientes do ramo que falam assim, então, você tem que ter um posicionamento, você tem que orientar o seu filho ao que é minimamente correto. E se for algum tipo, algum problema, alguma questão, algum transtorno, que também seja encaminhado para que seja tratado adequadamente. Quando eu brinquei e falei assim, não, o pet dorme na casinha e come lá fora no coxo, no quintal. Foi de forma ilustrativa, foi de brincadeira, mas uma brincadeira que, de certa forma, pô, peraí, você
se intitula isso, mas na hora de dormir você quer o ar-condicionado, a cama limpa e tudo certinho. A roupa tem que ser a roupa, também tem que ser roupa boa, de marca, não sei o quê, não, porque o cachorro, você compra duas, três blusas, tudo igual, cada uma de uma cor, que ela vai ter sempre o mesmo corte, para agasalhar ele do frio, e tá tudo certo. Agora, e aí? Só que entra numa inversão de valores num nível onde a pessoa ela se utiliza de um artifício para fugir minimamente da sua responsabilidade. Responsabilidade o quê? Minimamente de ser humano, racional, que minimamente sendo racional, a pessoa escolher andar se arrastando pelo chão porque ela escolheu, não porque ela tem uma questão física. Eu tô falando do caso onde a pessoa é uma pessoa, um humano normal, tudo certinho, então não sei o quê, decide, por uma alegoria, se auto-intitula o animal que ele quiser e começa a se arrastar pelo chão. Mas isso é também aquilo que já trouxe em outro episódio, quando a gente fala, pega a vida que você recebeu e faz algo de bom com ela, ou algo de muito bom com ela, iria nessa lista. Isso é minimamente estar fazendo algo de bom, regredindo. Porque o homem já passou da época de andar, né? Porque o homem também andava de quatro, por assim dizer. Esse tempo já passou. Somos Homo erectus, que, né, andamos de pé. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Roger, então, assim, pode ser um monte de coisa, mas, assim, o pai de pet, normalmente, ele é aquela pessoa que escolheu também não ter filhos. Alguns têm, mas, assim, a, uma parcela deles é aquele casal ou aquela pessoa que escolheu não ter filhos e que coloca o pet nesse lugar. Que daí o que ele está fazendo? Ele está movendo aquele animal da raça canina ou da felina para como exemplo, para uma posição humana, onde ele não é. E ele está colocando nesse animal um peso que não lhe cabe. É como se estivesse tirando ele da ordem, tirando ele da sua natureza e querendo incutir ele em outra. Para quê? Para compensar que tipo de dor, ou que tipo de excluído, ou que tipo de questão do seu sistema. Então você escolheu não ter filho, porém você adota um cachorro para colocar ele no lugar de filho. Mas aí, Robson, por isso a pergunta, que foi realmente para descontrair, mas para a gente entrar nesse raciocínio. O que a gente sempre fala. O campo é sábio e ele vai achar uma forma de equilibrar o sistema. Na medida que a gente vê aí na sociedade os animais fazendo parte das famílias, e na medida que tu vê aí, cara, tem muito pet aí que, porra, tem uma vida de rei, de rainha. É exatamente isso. A gente- Eu e alguns amigos, né? A gente fala, inclusive, para os amigos que têm cachorro e que tratam o cachorro muito bem, que, pô, queria ter a vida do teu cachorro. Cara. Porque é aquilo, cara, é pet toda semana, é banho, é tosa, é biscoitinho, gourmet, tudo isso eles ganham. E aí, na, na atual sociedade que a gente tá, que venhamos e convenhamos, só aqui entre nós três, não vamos abrir demais. Cara, a sociedade tá doente. E aí entra no ponto de que a sociedade está doente ao ponto de uma criatura querer andar rastejando. E aí, vou até já que entramos nesse assunto,
uma reportagem, se eu não me engano, era um brasileiro no Japão que ele se sentiu uma cobra e andava literalmente se rastejando. Cara, não sei. Realmente eu não sei nem como avaliar, não sei como olhar para isso, não sei como tentar entender isso. Porque tudo bem, um cachorro, um gato, uma ovelha. Você vê que, cara, foram vocês que enviaram ou não. A ovelha que saiu com o pastor, tinha o pastor e as quatro ovelhas junto. Cara, Renato Russo já dizia: festa estranha com gente esquisita. eu não tô legal. Não aguento mais birita. É assim, vamos lá. Na questão do pet, é muito mais fácil lidar com cachorro, com gato, com coelho, com porco, com cavalo, que por instinto, ou não sei, enfim, tipo de racionalização, pela proteção que eles sentem, enfim, eles vão transferir um amor incondicional. Principalmente cachorro e gato, né? E é muito mais fácil lidar com cachorro e com gato do que com pessoas. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Porque se eu encho, se meu pet enche o saco, eu saio e tranco ele em casa e saio. E tudo certo. Se eu não quero mais o pet, eu dou para alguém. Me mando para uma ONG. Alguns fazem atrocidades e jogar na rua. Mas assim, por quê? Mais fácil. É mais simples, não gera desgaste, não gera discussão, não preciso ficar educando, até porque se eu quiser educar, eu contrato um adestrador que vai fazer isso. Ah, o que que é o básico? Só preciso dar água, comida e carinho. Acabou, não preciso dar mais nada. Em contrapartida, ele segura todo o meu peso emocional, meus anseios, meus medos, meus traumas, minha depressão, minha ansiedade. Ele absorve tudo e não reclama, tá sempre de rabo abanando, né? Porque tem aquele velho ditado, né? Tranque tua mulher e um cachorro no porta-mala. Deixa 2 horas lá dentro, depois você abre. Aí você vai ver quem te ama de verdade. A mulher vai te xingar, o cachorro vai abanar o rabo. Então, se a gente olhar para esse contexto, é muito mais simples. Não tem, eu não preciso ter desgaste. Agora, quando eu tenho filhos ou quando eu tenho que lidar com pessoas, envolve um desgaste. Criança, eu tenho que aguentar todas as fases da criança, desde a fase pequenininha que dá trabalho, de limpar a bunda, limpar xixi, limpar cocô, sujeira. Na fase começa a andar, começa a comer, começa a ficar respondão, começa a sair, começa. Enfim. E se eu me relaciono com pessoas, as pessoas vão começar a reclamar, as pessoas vão querer me contrapor a mim mesmo. Então, o pet, ele se torna mais simples. Aí, só que assim, o problema maior tá, e quando você vira o pet? É aí que piora. Enquanto a pessoa. Não, não é bom, tá? Não é bom para o pet nem para a pessoa. Quando a pessoa assim, tá nesse momento de jogar toda a responsabilidade em cima de um pet, de um cachorro, enfim, cara, não importa que animal seja. Vai lá e trata aquilo como se fosse um ser humano, ele não tem a capacidade de lidar com o ser humano, já é ruim, péssimo. Para o animal, que o animal sofre com isso, porque você tira ele da natureza dele e sobrecarrega ele com coisas que não foi, a natureza não deu para ele capacidade de aguentar, né? E para você que emocionalmente você fica fraco e fica antissocial. Ponto. Agora, você chega ao ponto de não querer ser gente e querer ser um animal, vamos lá. A criança finge que é um cavalo, a criança finge que é um cachorro, uma cobra, a criança, porque a- é a infantilidade, é aquele pensamento infantil, de sonho, de, sabe, ela pode tudo. Na cabeça da criança, ela pode tudo, porque ela é criança. Ela não tem noção da realidade, ela não tem noção de perigo, ela não vê consequência. Então, se ela quer ser um cachorro, ela vai ser um cachorro, mas ela não sabe como um cachorro vive. Ela só sabe que o cachorro late, faz xixi no poste. Pronto. Que o cavalo relincha e corre. Mas ela tem uma visão muito simplista das coisas. Agora, um adulto olhar para o animal
e ver a verdadeira face do animal e querer ser aquela e querer ter aquilo, aí você já começa a achar estranho, você já começa a ver ali algo a ser trabalhado. Por que que essa pessoa tem um vazio tão grande que ela não quer ser ela mesma, ela quer ser, chega ao ponto de querer ser um animal? Que vazio é esse? Como o Robson trouxe, pode ser um problema sistêmico. Caramba, que problema é esse? Que olhar é esse no sistema que faz com que a pessoa não queira nem fazer parte do sistema, ele queira ser um animal? Nem um ser humano ele quer ser. Ou que vazio ele tem dentro dele que ele não consegue ver, que ele não quer ver, ou ele nunca viu, nem sabe que existe, que ele quer se tornar um animal, né? Só que assim, as pessoas querem, mas elas não querem perder, como o Robson trouxe, não querem perder o conforto. Quer ser um cachorro, mas não quer deixar de comer no rodízio de japonês na sexta-feira. Quer ser um cavalo, mas não quer ficar ruminando, não quer ficar mastigando mato e dormir no gelo, no frio, em pé, porque cavalo dorme em pé, não dorme deitado. Dormir em pé comendo mato e deixar as pessoas montar em cima, carregar a carroça. Não. Quer só colocar ali e fingir que é e eu sou. Não, amigão. Ou você é ou você não é, né? Ou você é o animal ou você não é. Então, assim, a gente tem que olhar por trás de tudo isso. Que desejo é esse que te faz querer ser um animal? Que impulso é esse? Inclusive, quando a gente fala aqui de tratar o animal como animal, não é que a gente diz que, por exemplo, se para quem tem gato, tem cachorro, periquito, papagaio, tem essas coisas, você tem que tratar o animal de forma grosseira ou não é nada disso. O que a gente está falando é na diferença que a pessoa faz, que ela trata um animal muito melhor ou muito mais atenção do que um ser humano, às vezes um filho. Por quê? Como o Anderson disse, o filho ele vai incomodar, ele vai ficar respondão, ele vai querer isso, ele vai querer aquilo, ele vai querer o iPhone novo, ele vai querer um monte de coisas. E o animal não, o animal que você não está afim de dar ou não tem condições de dar, você cala a boca e passou. Porque o ser humano, falando da criança, a criança ela expõe as questões, as dores do sistema para que os seus pais, né, os seus cuidadores, olhem para aquelas questões que não foram vistas antes. Já o animal, ele, numa outra perspectiva, ele, pelo seu amor cego, ele vai procurar carregar os pesos daquele sistema para procurar salvar o seu dono. Então, por isso que muito cachorro, ele começa a ter dor na coluna, tem dor na pata, tem problema de audição. O que que o cachorro está ouvindo daquele ambiente que gera problema auditivo no cachorro? Por que que o cachorro tem, às vezes, sangramento retal? Tem uma questão sistêmica por trás que o cachorro está revelando naquele sistema. Então, as pessoas acabam utilizando isso, e por falta de conhecimento, na maioria das vezes, vai utilizando isso como um silenciador, como algo que vai resolver as suas questões. Mas será que realmente está resolvendo a questão? Ou você está fazendo de conta que está sendo resolvido? E na medida que eu ouço vocês falarem, eu fico aqui pensando, né, na frase do Anderson. A criança, ela, de forma lúdica, vai pensar em ser um cachorro, um É uma cavalo, um gato. brincadeira. 5 minutos, 15 no máximo. E o que leva o adulto a fazer isso por muito tempo? Querendo ou não, né, é o quanto infantil essa pessoa está. Quantos traumas viveu
na infância, em que precisa continuar nesse mundo paralelo para esconder, fugir da realidade. Porque na medida que a pessoa sai da realidade, é porque algo muito grave aconteceu. E agora vai a interpretação de cada um. Bota na hora da edição, bota aí a figurinha do Bert dizendo aí, só Bert explica. Porque no meu ponto de vista, não é nem. Pode sim ter algo mais além que vem do sistema, mas é algo da pessoa. Porque o sistema ele não ficou fora da realidade. Então foi um trauma que sim, algumas coisas que vieram lá de trás, mas o trauma foi vivido pela pessoa. E travou a pessoa nessa. Aí agora não, né? Não sou da área, não sei, Anderson, tu na psicanálise, você tem uma explicação lógica para isso, você tem uma faixa Hum. etária para isso, onde o indivíduo, na sua época infantil, ficou na área, na época lúdica da vida. É, não é problema, assim, não é problema, é que eu vejo como o que pode causar. Porque quando a gente olha para o animal e transfere para ele uma idealização de que aquilo é melhor do que minha vida, é porque na minha vida real eu não posso ter o que o animal tem. Então, assim, eu quero ser um cavalo, mas por que um cavalo? Poderia ser qualquer outro bicho, por que o cavalo? De repente, se personificar um cavalo, para ele é sinal de liberdade, sinal de que ele pode ser imponente, forte. Eu quero ser um cachorro. Por que um cachorro? De repente, ele tem o desejo de ser amado pelos pais, e o pai ama mais o cachorro do que ele se transformando no cachorro, ele pode ser amado. Então, assim, quando a gente olha para a psicanálise, existe uma infinidade de motivos que cada um tem uma vida, cada um tem uma construção. Mas seria o desejo. É um desejo que está muito acima do ego. O que acontece? O ego e o superego, na verdade, o superego é moral. Ele é moral. Ele é o que vai dar pro. Ele que vai instruir o ego aquilo que se pode ou não fazer. Ele é o moral puro. E o desejo, ele não tem espaço quando o superego manda. Cara, é imoral. Boa parte dos nossos desejos frustrados são imorais. Ou impossível ser realizado. Criança quer ser um super-homem e quer pular da janela. Cara, a mãe vai lá e frustra a visão dele na hora. Você vai morrer, moleque. Ponto. Nunca mais ele vai pular, mas esse desejo está lá. Foi frustrado. Ele existe. De repente o cara pode virar um piloto de avião. Entende? Tudo vai depender de como como ele viu aquela frustração e como ele transformou aquela realidade. Agora, uma pessoa chegar ao ponto de se transformar no animal, tem que olhar o porquê. O que que o animal representa para ela? O que que o animal tem que ela não pode mostrar? Às vezes ela tem um eu que foi reprimido por anos, ou um eu que ela nunca, às vezes a falta de repressão, a falta de frustração, porque a gente já falou aqui de frustração, a falta de frustração também pode levar a uma confusão, a um não reconhecimento do eu. Então, de repente, essa pessoa ela tá tão perdida e inconscientemente ela olha para o animal e fala: Cara, se eu for aquele animal, eu posso ser quem eu sou dentro. E lá eu me reconheço. Lá eu alimento aquilo que me falta. Ou lá eu posso ser aquilo que sou. Porque na minha vida real eu não posso, ou na minha vida real eu nem sei como é que faz isso, como é que se faz isso. E aí a pessoa vai lá, se veste de cachorro, se veste de cavalo, e, enfim, se sujeita a passar por chacotas e momentos.
de, né, zoeira da galera, mas na verdade ele só está tentando buscar algo que ele não consegue enxergar e que nunca viu. E quando a gente traz essas questões, e que muito bem trouxe aqui o Anderson, das explicações, a gente procura descontrair, procura trazer um pouco de leveza para o assunto, mas é sério, a gente entende que pode existir questão por trás disso, ou até várias questões por trás desse movimento que está ocorrendo. E que sim, é possível a pessoa buscar ajuda, desde que queira buscar ajuda. Mas hoje, o que me chama um pouco a atenção é que as pessoas, talvez por causa das redes sociais ou não, eu não sei, mas eu acredito que talvez tenha uma boa influência, as pessoas pegam esse movimento e começam a, como exemplo que a gente trouxe aqui, não, não tive amor dos meus pais, não fui visto pelos meus pais, e meus pais adoram cachorro, tiveram um cachorro em casa, ele era super bem tratado e eu queria ser igual a ele. Aí chega na fase adulta, por algum gatilho, a pessoa entra nesse estado e começa a vivenciar isso em busca daquela questão. Mas pera, será que não seria muito mais producente buscar uma ajuda? O quanto isso realmente te ajuda a seguir esse movimento? De novo, ninguém tem que nada. Se você se identifica com um cachorro e quer viver como um cachorro, e você está feliz, legal, vai viver sua vida. Agora, até alguns casos também que a gente tem visto. Pelo menos eu identifiquei alguns aqui relatos que são verdadeiros de cachorros atacando os Terriers que se identificam com cachorros. Opa, peraí. O que o cachorro está percebendo ali que talvez o ser humano não percebeu? Tipo, cara, né? Brincadeiras à parte, cara, sai fora que aqui o do canino sou eu, você não. Vai ficar de pé e vai seguir sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que é o que a gente sempre procura trazer aqui nesse canal, de que sim, existem possibilidades de você olhar para a sua questão com inúmeras terapias, com inúmeras formas. Não ficar buscando é, engajamento, buscando outros similares para ter aquela sensação de pertencimento. Nossa, agora eu pertenço a essa matilha de Therians. Eu trouxe esse ponto importante, Robson, que é o querer fazer parte de um grupo, querer chamar a atenção. E aí cai no que o Anderson trouxe, no que eu coloquei aqui anteriormente, né? De algo aconteceu na infância, e aí então a pessoa cresce e quer, de alguma forma, né, ser visto. E aí, como é que vai ser visto? É aquela história que a gente também já trouxe em outros episódios, é aquilo, eu posso pendurar uma melancia no pescoço e subir no poste. Ou posso pintar o cabelo, fazer um corte diferente. Aí agora o tatuado do grupo vai dizer, posso fazer 1.001 tatuagens, posso botar 1.150 piercings, ou posso virar um cachorro e sair na rua latindo. Só tem que cuidar, né? Porque se for na Argentina, o Milei tá pensando em multar. Assim, vocês trouxeram, assim, Robson, você trouxe algo que é, primeiro que ele só vai buscar ajuda se causador, somente esse causador. Se não causador, ele não vai buscar ajuda, como você trouxe. Se você está feliz, ele vai, enquanto ele estiver feliz, ele vai, enquanto estiver alimentando aquilo que lhe falta, ele vai continuar. Mas tem algo que a rede social trouxe
que é assim, antes de eu buscar ajuda, eu vou negar. Eu vou negar. Eu vou negar que eu estou sofrendo, eu vou negar que eu estou errado. Então eu vou procurar pessoas que pensam igual. E a internet já deu essa bolha. E aí ele olha um outro que o outro agora é um papagaio. Aí o outro é uma galinha. A outro, opa, vamos montar a fazendinha. Então vamos lá. Acabou. Então, sabe? E aí as pessoas estão todas sofrendo, todas. Mas ninguém vai falar que está sofrendo. Por quê? Porque ela vai olhar para mim, o amigo está feliz. O outro amigo está feliz. E o outro está feliz. E ele fala, eu também tenho que estar feliz, porque se eu falar que estou sofrendo, pode ser que eu seja expulso desse grupo. Então, é, e aí dificulta a busca por uma ajuda. Dificulta. Porque agora ele pertence a um grupo que todos sofrem igual, mas que mentem bem. E para eu sair dali, eu preciso falar a verdade. E eu vou correr o risco de falar a verdade, que está todo mundo doido, que está todo mundo sofrendo, e ninguém sabe por onde começar. Eu vou levantar a mão e falar isso? Não vou. Se eu fizer isso, eu vou ser chacoteado, vou apanhar, vão querer me bater. Eu não vou correr esse risco. Essa consequência eu não quero. E aí fica nessa. Isso não é só para o Therian, isso é para tudo na nossa vida, até mesmo para que, até mesmo essas questões é, pode ser questão financeira, pode ser questão de trabalho, pode ser questão de relacionamento, enfim, essas bolhas que nos inserimos em uma, como a gente pode falar, em uma ligação através da dor, somente para nos enganarmos, a gente não vai sair, enquanto só se tiver muita coragem. Agora, se fosse um caso isolado sozinho, ó, o cara é um Therion, ele acha que ele, sei lá, ele é um tatu-bola. Tá lá rolando pelo quintal. Aí ele bate a cabeça na pedra, corta, e ele fala, cara, se eu continuar rodando eu vou morrer. E ele olha pro lado, só tem ele rodando, e todo mundo olhando pra cara dele, pode ser que ele busque ajuda. Agora, se ele rola, bate na pedra, a cabeça tá sangrando, vem um outro vestido de cachorro e começa a lamber a cabeça dele, e fala, não, tô no caminho certo. Ônus e bônus das redes sociais. Né? O É que ela só quanto, potencializou, né? Sim, Uhum. sim. O O ônus e quanto as bônus de qualquer pessoas, escolha. né? O quanto as pessoas hoje não fazem coisas só para fazer um vídeo, fazer uma foto, postar e ter curtida. E aí, querendo ou não, a gente volta para falta de atenção que recebeu lá atrás. É, o quanto o indivíduo está disposto a mudar para ser visto. E aí, enquanto nós estávamos aqui falando tudo isso, me veio o insight sair, deixei passar, mas o insight voltou, porque foi algo que eu vi essa semana, que, querendo ou não, não, vou sair um pouco, né, dessa nossa linha, né, mas também numa mudança de comportamento. A mulher trans, o homem trans, o homem trans que virou mulher, que foi preso, É que mulher trans. é mulher trans, é, homem, é mulher trans, que foi Mulher presa, trans. e aí então ela foi presa junto num presídio feminino e engravidou meia dúzia de colegas de cela. A natureza fala mais alto. O tempo todo. A natureza fala mais alto. Por mais que as pessoas queiram mudar, por mais que as pessoas queiram fazer algo diferente, por mais que as pessoas queiram chamar a atenção,
como o Anderson trouxe, a natureza vai falar mais alto. Vai, por mais que. Agora vamos lá. Pode vir um monte de comentário, é isso aí, nós estamos aqui para isso. Vocês podem comentar, vocês podem xingar, a gente pode discutir, a gente pode debater isso em outros meios. Tem YouTube, Instagram, TikTok, nós estamos aí para isso. É esse o nosso objetivo, levar um pouco do nosso conhecimento. E um pouco do nosso conhecimento é que, cara, por mais que tu diga que é leve, em algum momento vai pesar. Em algum momento vai. O teu corpo, a tua natureza vai gritar. E aí tu vai ter que olhar para isso. E aí é por isso que nós estamos fazendo isso aqui. E é por isso que a gente está aqui toda semana batendo ponto para tentar trazer um pouco de luz. Trazer luz Mas para é o que justamente o as pessoas perceberem que é possível. Tem como. Tem várias terapias, tem inclusive uma das que a gente faz, que é o movimento sistêmico. Inclusive, eu gostaria muito de ter essa oportunidade de estar a serviço e poder constelar um tema desse para ver o que iria se desdobrar e qual que era a questão, porque podem ser números. Mas existem formas de se resolver as coisas. Mas, como a gente sempre fala, você precisa primeiro ter o desejo de melhorar e segundo ter a coragem de fazer um movimento para melhorar. Até porque ninguém vai te pegar pela coleira e te puxar para te levar para terapia. Da mesma forma também que nenhum pet shop vai te aceitar e vai te dar banho e vai te tosar. sim, mas o que vocês estão falando é assim, vamos lá. As pessoas, bom, o Robson sempre traz, ninguém tem que nada. Perfeito. Só que a gente tem que entender o seguinte, existe uma barreira. Existe uma barreira. Barreira tá na natureza. Como nós vimos, como direto aparece pessoas LGBT querendo se passar com médicos especialistas em órgãos do oposto, ou seja, do órgão que ela quer ter, que ela não tem. Cara, não tem cabimento. Eu querer. Vamos lá. Ninguém está falando aqui que é errado, não é isso. Você faz o que você bem entender da tua vida. A vida é tua. As dores são tuas, as alegrias são tuas, as consequências é tua. Então, o problema é seu. O que nós estamos falando é que é o seguinte: querer mudar algo que não tem como. Não tem. Eu queira virar um cavalo. Cara, para eu virar um cavalo, eu vou ter que ter dois estômagos. Porque o cavalo come capim. E o capim, a digestão do capim é péssima. Então ele tem que digerir num estômago, volta para a boca, ele rumina e vai para o segundo estômago. Você tem dois estômagos? Não, então dá para você comer capim. Aí eu quero ver na hora que tiver que procriar com o cavalo, se você vai ter coragem de ceder para ele. É, porque a natureza é assim. A mesma coisa. Quantos casos de homens gays que são gays, têm relacionamento só com homens e escorregam e têm filho com uma mulher? Mas é porque ele quer. Às vezes, às vezes ele perde a noção. O cara vai lá, bebe. Quando a gente bebe, a gente perde um pouco das ações, da ação moral. E, cara, ele entra no desejo. E ele encontra a amiga encontra ele, se beija, pronto, acabou. O cara teve um filho. Mas, cara, mas aí a pessoa olha, mas eu sou gay. Como é que eu engravidei ela? Ué, no momento que você escorregou, a natureza pegou, te tomou no lugar de volta. Então, assim, não tem como brigar com a natureza. Não tem como mudar a natureza. Agora, você querer escolher ser algo diferente, entenda que existem implicações. E tudo bem.
E tudo bem, ninguém está falando que você está errado, não é isso. É só você entender que vão ter coisas que você não vai conseguir fazer. Vão ter coisas que você não vai conseguir alcançar, porque a natureza não vai permitir. Entende? Agora, você querer que o mundo, que a natureza, que Deus desconstrua tudo só porque você quer? Que alecrim dourado é você? Parafraseando o Dr. Roger. Quem é você na fila do pão? Então, assim, você pode ser o que você quiser. Só entenda que existem limites. E tem limites que não tem como ultrapassar. Isto E aí, muito bem explicado por Anderson Celi para que possamos caminhar para o final. Luga, diga. mas aí é exatamente o ponto de que tem alguns limites que não tem como passar. E se tu chegou no limite e não tem como passar, qual é a opção? É voltar, é olhar para trás, é fazer o caminho de volta, é dar 15 passos atrás ou 487 passos atrás. É o rever na tua trajetória aonde que tu tropeçou, em qual pedra tu trupicou e saiu barranco afora e se perdeu do caminho. Que é o que a gente traz aqui, é olhar para o teu sistema, é olhar para tua família, é olhar para os que vieram antes. E aí já deixamos aqui aquele tema básico, cara, agradece. Agradece o pai que tu tem, agradece a mãe que tu tem, agradece teus avós que vieram antes, que te deram a vida que tu tem. Ai, mas minha vida é uma merda. Cara, agradece que tu tem uma vida. Já diria o poeta, nada está tão bom que não possa melhorar e nem tão ruim que não possa piorar. Então, se tu acha que a tua vida é ruim, cara, ela pode ser pior. Até porque se tu aí consegue se fingir de cachorro, gato, galinha, cara, é porque tu tem no mínimo uma condição mínima de vida para conseguir, inclusive, te fazer de bicho. Porque se tu tá te fazendo de animal, é por quê? Porque tem alguém trabalhando para botar dinheiro na mesa para te alimentar, para te sobreviver. Até porque, cá entre nós, na rua, tu não vê mendigo nenhum sendo Therian. Therian, Therian, Therian. Não. Não tem. É fácil achar imperador, rei e achar qualquer coisa, mas bicho, É isso aí. Tu acha o Santos Dumont, tu acha o Jesus Cristo, tu acha o Super-Homem e a Mulher Maravilha. bicho, não. Mas bicho tu não acha. Exato, Anderson. Então é isso. Criaturinhas, voltem atrás. E não só para quem está andando que nem animal, para quem está com qualquer outro problema. Dá uns passinhos atrás, rever a trajetória, ver o que tu pode fazer de diferente. Se tu precisa chamar a atenção, cara, daqui a pouco, às vezes, esse chamar a atenção é o olhar para dentro, é o olhar para si. É o que é que tu precisa olhar em ti. É o que a gente já trouxe em outros episódios. De, não precisa ficar olhando para fora o tempo inteiro para querer agradar o vizinho. E também nem olhar para fora, como o Robson sempre traz aqui, achando que o problema é o coleguinha, né? Olha para si, veja, por que tá tão ruim assim que tu precisa ser um cachorro, criatura?
o coleguinha só vai mostrar para você o que você precisa melhorar em você. E a resposta está em você. Mas, para isso, você precisa fazer um movimento. Um movimento para dentro. Toda aquela coisa que você quer mudar no mundo, que você quer mudar lá fora. Legal. Mas será que você já olhou isso em você antes? Para você poder ajudar lá fora? Que muitas vezes você reclama, reclama, reclama da, das questões que acontecem no mundo lá fora, mas que elas estão te gerando muito incômodo porque você tem essa questão em algum nível. E você precisa olhar para isso. Ah, então a gente não precisa ajudar quem precisa de ajuda. Não é isso que eu estou falando. Se você está entendendo isso, é a sua interpretação. Porque não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que antes a gente precisa olhar para si, resolver as nossas questões para poder ajudar o outro. Porque a gente só consegue ajudar o outro a trilhar o caminho que nós já trilhamos antes. E também, às vezes, ajudar o outro se o outro tá numa situação ruim, tu não precisa abraçar a situação ruim do outro. Como a gente falou anteriormente, se tu quer entrar numa turma, cara, entra numa turma que vá te fazer crescer, evoluir. Não entra na turma que te puxa para baixo. Se tu tá olhando para um lado, teus coleguinhas estão tudo achando que são cachorro, ou gato, ou galinha, e estão andando de quatro por aí na rua, faz diferente. Que é aquela velha história do, se o coleguinha vai pular do precipício, tu vai pular atrás? Acho que não. Então, entra nesse ponto. Se o coleguinha tá fingindo que é um cachorro, cara, tu não precisa imitar. Tu pode fazer diferente. Tu pode pegar na mão do coleguinha e dizer, coleguinha, vem aqui, vamos olhar para isso, por quê? Porque isso não é nem para ti, nem para mim. E como eu gosto de ti, eu quero te ver teu bem, né? Até porque entra no ponto de que, cara, se vocês dois vierem aqui no próximo episódio fantasiado, cara, eu vou fingir que a internet caiu. Só uma pergunta. Ser vagalume também é ser Therian? Vamos deixar esta pergunta. Vamos deixar esta pergunta para reflexão. Aí depende o quanto tu quer iluminar o caminho alheio. Boa, Pega a dica, boa. dei a barbada aqui. Eu já ensinei, ó. Eu dei a resposta antes. É. Seja É, um vagalume para o seu coleguinha e ilumine o caminho dele para ele não se perder. é. Para ele não cair fora da estrada. Né? Só não ache que é um vagalume, né? Não pendure uma lâmpada e não saia por aí batendo asa, né? Achando que ser um vagalume é legal, né? Se for no sentido de iluminar caminhos, ok. Se for no sentido de sair por aí rodeando planta, daí eu acho que não vale a pena. Maravilha, maravilha. É isto posto, Rogeraldo. Isto posto, um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, nós não defendemos coleiras, nós não defendemos ração, nós defendemos os nossos valores, as nossas ideias, o nosso conhecimento, gente sadia que quer crescer, que quer evoluir e que não quer andar de quatro. Maravilha. É isso aí.
Então, até a próxima. Valeu! Valeu!